Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, Shalom, um grande abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, viu? Obrigado aí os novos inscritos, que o Eterno abençoe a vocês e sejam bem-vindos ao nosso canal, A Luz da Escritura. Aqui é importante prestar atenção que nós vamos sempre estarmos colocando coisas relacionadas à política, à vida, ao cotidiano, né? Sempre com base escriturística. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito importante, que eu já falei outras vezes e é importantíssimo. O pecado, tudo, a mentira, o engano, só sobrevivem por causa do livre-arbítrio. Ah, mas o livre-arbítrio então é ruim? Não. O livre-arbítrio é a sua liberdade de escolha. E Deus te deu essa liberdade. E ainda te deu poder para dominá-la. O homem é que desvalorizou o que o Eterno deu. Então eu quero mostrar para vocês o que a ganância do homem pode fazer consigo próprio, né? Pode destruir a ele e a todos que o rodeiam. O homem que não consegue dominar, ele acaba sendo dominado. Ok? Estou suando bastante aqui, muito quente. Essa minha sala, se eu ligar o ventilador é muito barulho, tá bom? Quem não domina é dominado. Ao criar o homem, à sua imagem e semelhança, Deus deu a ele domínio, poder e autoridade sobre as aves dos céus, os peixes do mar e sobre os répteis da terra. Está no livro de Gênesis capítulo 1, verso 26. O homem, porém, não sabendo valorizar o que Deus lhe deu, entregou de bandeja tudo isso para o mal, certo? Por uma aceitação, né? Por meio do pecado, esse poder e domínio. Então Deus nos deu a capacidade de dominar sobre aves dos céus, peixes do mar, répteis sobre a terra, mas o homem quis mais. Eu vou dominar sobre o próprio homem. Vocês estão entendendo? Então a ganância do homem se tornou muito grande. Por quê? Existe um inimigo que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber e não admite. É o ego do ser humano. Isso aí é o pior dos demônios, que pode ser o demônio, né, para a pessoa. É o pior dos males para o ser humano que não consegue controlar a si próprio. Vocês estão entendendo? Então, quando o homem não consegue controlar a si próprio, o seu ego acaba dominando sua consciência, seu caráter, sua personalidade, e o ego não olha para ninguém com amor. O ego só enxerga com o poder. O ego só quer capturar, só quer arrecadar, só quer dominar. O ego não aceita de forma alguma o segundo lugar. Vocês estão entendendo? O ego do homem, ele é culpado, desculpem, ele é culpado de grandes males que já aconteceram no mundo. Porque o homem, ele deixa o seu ego elevar-se e com isso vem aquela ganância louca, sem escrúpulo, sem amor nenhum. E o homem só quer dominar a tudo e a todos. Chega um ponto que o homem, ele fica tão descontrolado que ele se sente o dono de toda a terra. Tudo é meu. É eu que sou o dono. Todo mundo tem que me obedecer. Todo mundo tem que fazer o que eu mando. Eu estou falando isso porque eu li uma matéria aqui do ator Carlos Vareza, no meu outro canal, já fiz um vídeo também, em que ele fala uma coisa verdadeira a respeito do ex-presidente que está preso lá em Curitiba, né? E é uma grande realidade. Fala assim, ele é um médium, né? Eu vou explicar. Primeiro, ele fala, ele é um médium do mal. Então, segundo a visão espírita, um médium é uma pessoa, né, que tem facilidade de contatos espirituais, essas coisas. Desculpe, viu? A gripe está ruim. Então o que acontece? Na verdade, você enxergando com espiritualidade tudo o que está acontecendo no nosso país, você vai ver
que existe uma travada, uma guerra espiritual, mas que ela é consequência do ego elevado de certos líderes, que você muitas vezes fica assustado de ver o poder de domínio dessas pessoas. O caso do ex-presidente que está preso. Ele realmente tem uma sede, uma ganância tremenda pelo poder. E sempre ele está dizendo que ele quer o bem, ele quer consertar tudo. Mas quando ele governou, o seu partido governou, eles trouxeram mais de 13 milhões de desemprego. O que significa isso? São mais de 13 milhões de pessoas que deixaram de receber salário. Significa que são mais de 13 milhões de pessoas que deixaram de comprar comida para dentro de casa. Essas pessoas, consequentemente, têm famílias. Então multiplique isso, pelo menos, por 4. E olha quantos milhões de pessoas deixaram de se alimentar, de ter uma roupa nova, um sapato novo. Tudo por causa do ego do homem, ele dizendo para si próprio, olha, é só eu que posso melhorar as coisas para vocês. Porque é isso que eu fico escutando sempre, né? Olha, vocês têm que me pôr lá no poder, porque eu realmente quero o melhor para vocês. Mas foram muitos anos que permaneceram no poder, e nesses muitos anos não criaram nada de bom. Pelo contrário, tiraram muito do povo. Que quando você tira o emprego de uma pessoa, você tira sonhos, esperanças, né? Você tira aquela empolgação, motivação de viver, de buscar, de tentar conquistar. Então, veja bem, esse homem com sua sede de poder, ele declara, tem vídeo dele dizendo que saiu pelo mundo mentindo que era moda falar mal do Brasil. Eu fiquei estarrecido em ver esse vídeo. E falar era moda. Eu cheguei a dizer que tinha 25 milhões de crianças nas ruas e eles acreditaram. O próprio amigo ou assessor, será que estava com ele, falou, você é louco. 25 milhões de crianças é muita coisa. Diminuiu, eles acreditaram, deixa quieto. Vocês estão entendendo? A Escritura diz que o mal, o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Quando você mente, você está roubando a atenção e trazendo a credibilidade das pessoas para você através do engano. E ele saía por aí dizendo mentiras a respeito do país e que ele era a solução para esse país. Não. A solução é o nosso Deus. O nosso Deus é a solução. Tanto que essa afronta levou ele à queda. E hoje tem um outro presidente aí, que em 10 meses já conseguiu quase 1 milhão de empregos de carteira assinada para as pessoas. E eu vi pessoas dizerem mal ainda. Que isso? Só isso de emprego não é nada. Mas o outro tirou mais de 13 milhões. E essa própria pessoa ainda fala que ele tem que estar livre, porque ele é injustiçado. Vocês estão entendendo? O poder de influência do mal. Não brinquem com o mal. O mal é terrivelmente sedutor. Ele tem um poder de sedução terrível, muito maior do que você possa imaginar. Não brinque, não vacile com o mal. Domine o mal que há em você, que são o quê? Os maus desejos. Você não é obrigado a entrar no prostíbulo. Você entra se você quiser. Olha o seu livre-arbítrio aí. Você não é obrigado a enganar ninguém num pagamento, só se você quiser. Você não é obrigado a enganar seu marido ou enganar sua esposa. Isso é uma decisão sua. Nenhum mal, nenhum demônio te arrasta para um local errado. Nenhum demônio te obriga a praticar uma coisa errada. Isso é uma decisão de cada um. Por isso o Criador diz que os maus serão castigados. Compreendeu? Justamente por quê? Porque o mal pode até te oferecer facilidades, mas a decisão é sua. Você tem a decisão de praticar o mal.
Vocês entenderam? Você pode dizer não. Eu vou vencer, eu vou dominar essa vontade, esse desejo pecaminoso que surgiu em mim. Foi o que aconteceu com esse homem, que não combateu o mal que estava nele, mas deixou que a ganância crescesse. E o ego, que pode ser maligno, cresceu, evoluiu. Certo? E levou esse homem a tudo isso que aconteceu no Brasil e ele na prisão. Por que isso? Porque deu ouvidos para o mal. Aceitou o mal participar na sua vida. E ainda continua com a mesma prática, dizendo mentiras. Eu vou melhorar. Eu vi uma entrevista. Não, o país agora está no jeito de fazer tudo que é melhor, sabe? Na esperança de voltar para realizar os seus sonhos. Qual é o sonho do mal? Olha o que está acontecendo nos nossos vizinhos aqui, Venezuela, na Bolívia, Cuba. Vivem na miséria, aprisionados, dominados por homens gananciosos. Os mesmos homens que dizem que querem o melhor para o pobre. Vocês estão entendendo? Muitas vezes falam mal do rico, mas o rico tem empresas que dão emprego para o pobre. E um ajuda o outro a crescer. Façam leis que, sabe, restringam um abuso aqui e ali, mas é assim. Todo país tem o rico e tem o pobre. Isso é normal. Isso não é pecado ser rico nem ser pobre. Vocês estão entendendo? Mas eles criaram uma divisão. Olha, o rico, você tem que odiar ele. O rico, ele é mau, ele é perverso. Mas e o político que faz leis que beneficiam o rico, que tira do pobre? Vocês estão entendendo? Ele mesmo beneficia o rico. Olhem nos governos anteriores, os banqueiros saltaram de alegria. Ok? Então, uma coisa que você tem que fazer, se policiar. Se policiar, não deixar o seu ego crescer. E nem o orgulho. Eu sempre costumo falar para as pessoas, na minha opinião, tá? Na minha opinião. O pior de todos os pecados é o orgulho. Porque o orgulho não deixa você dobrar a serviço. Não deixa você reconhecer que com toda a força você é fraco. O orgulho não deixa você reconhecer que precisa de ajuda. Não deixa você reconhecer que Deus está acima, no controle de tudo. Então domine todo o mal, todo o desejo maligno. A Escritura está falando para você se afastar de tudo aquilo que tem aparência do mal. Olha que coisa. Só a aparência do mal já é perigosa. Vocês entenderam então? Então quando esse ator fala que ele é um médium do mal, ele está falando a verdade. Porque as pessoas que têm o ego elevado e a sede de ganância, ele tem os portais abertos para alcançar tudo aquilo que ele deseja. Poder, domínio, certo? E cada vez mais. E trazer as pessoas aqui, ó, na palma da sua mão. Isso é um grande pecado. Porque o homem deixa o orgulho entrar em si e ele não dobra a sua cerviz diante do Criador. Mas pelo contrário, ele pisa, ele massacra, ele humilha a criatura, que é obra e criação do Criador eterno. Vocês entenderam? Então por isso é que eu insisto sempre em dizer, o que está acontecendo no Brasil? Uma guerra espiritual. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Você tem o poder de criar. E como é que você cria? Os seus pensamentos, o seu coração, os desejos, a vontade, as suas palavras. Você cria um universo ao seu redor. E de acordo com como você pensa, como você sente, deseja e como você fala, você cria esse universo, você atrai pessoas
com o mesmo sentido, com o mesmo pensamento. E você se rodeia de pessoas malignas como você. Ou pessoas abençoadas, pessoas positivas como você. Você começa a criar o seu próprio universo. E nesse universo você cria anjos e demônios para você mesmo. Porque pode ver uma pessoa de bem, uma pessoa correta. Eu digo isso aí que em serviços meus aconteceu isso. Muitas vezes, pessoas não suportavam que eu estivesse perto, por quê? Porque eu não estava aceitando coisa errada e eu sempre estava aconselhando para o bem. Aí o que eu escutava de muitos? Não todos, é claro. Ih, lá vem essa conversa chata aí. Vocês estão entendendo? Então a pessoa, quando ela está com disposição para o mal, ela não suporta nada do bem. Tudo aquilo que provém do Criador, tudo aquilo que provém de justiça, de amor, não interessa. Não faz bem para essa pessoa. Essa pessoa não se sente bem perto de você. Quem vai se sentir bem perto de você? As pessoas que pensam como você. Que pensam no bem da família, no bem do povo, no bem da nação. Pessoas que olham para o Criador e vê nele a única esperança para a nossa vida, no nosso futuro. Para o futuro do nosso país. Estão entendendo? Então você pode criar um universo positivo, iluminado pelo próprio Criador, como você pode criar um universo negativo, escuro, em trevas, podre, mal cheiroso, de acordo com seus pensamentos, de acordo com suas vontades, seus desejos, de acordo com o seu coração, que vai expelir palavras negativas, palavras de destruição. Compreenderam? Então se policie. Você conseguiu entender o que está acontecendo no Brasil hoje? É uma guerra espiritual. Eu vejo pessoas que têm conhecimento bíblico chamando o presidente Bolsonaro de ladrão, de miliciano, de assassino. Já tive debate com pessoas evangélicas, hein? Que têm conhecimento bíblico. E as pessoas dizer, o Lula é um coitado, perseguido político. Ah, esse Bolsonaro, isso é um miliciano, bandido, assassino. Vocês estão entendendo? Qual é a base que essa pessoa tem para chamar o presidente dessas coisas? Nada. Não tem nada contra ele. Não existe nenhum crime contra ele. Mas o outro está condenado. Está condenado por crimes e tem um monte de processo para responder. Um monte de gente ligada a ele preso por desvio, por facilitação no governo dele, ou por ser cúmplice. Vocês estão entendendo? O poder sedutor do mal, até aqueles que têm conhecimento da Escritura, acaba sendo seduzido, dominado pelo poder maligno. Eu sei que algumas pessoas aqui vão me xingar, porque sempre aparece um ou outro, né? Que andou me xingando até aqui nesse canal. Mas não me importo. Essa que é a verdade. Se você tem conhecimento bíblico e diz que tem fé no Criador, reveja. Reveja a sua vida. Não brinque com o eterno. Não põe o eterno em segundo plano. Porque aí você está endeusando um homem que roubou, um homem que enganou. E agora está aí aparecendo delações de ele ser mandante até de crime, de morte. Então, reveja a sua fé. Pense bem. Eu não estou aqui te julgando. Estou te alertando. Ok? Então, o que está acontecendo no Brasil é isso. Uma guerra espiritual. Em que o bem entrou por providência divina, pelo clamor do povo ao Criador. E o mal que já dominava o nosso país, perdeu o seu domínio. Mas tenta com todas as forças retornar ao poder. E se nós vacilarmos na fé, seremos dominados. Um grande abraço a todos vocês, que o Eterno abençoe a cada um. Shalom para todos. Amém.